Essa segunda-feira ela já começa assim, embalada com o final de semana, com muitos assuntos, né? Esse último teve a alta do Lula, que já era esperada de certa maneira, né? Mas o que mais chamou atenção é toda essa situação em relação à prisão de Braga Neto. Aliás, tem uma reportagem que foi publicada há pouco na nossa página, também está aqui despertando o interesse da nossa audiência. A gente até podia começar com ela para pegar essa análise da Madá a respeito da prisão do Braga Neto e o que tudo isso significa. O ex-presidente Jair Bolsonaro, quando foi comentar a respeito da prisão do Braga Neto, ele disse que era um absurdo obstruir investigações já concluídas, né? Foi a argumentação dele. No entanto, o que a reportagem traz aqui é que a apuração da Polícia Federal sobre a suposta tentativa de golpe não se encerrou com o indiciamento de Bolsonaro e mais 39 pessoas. O indiciamento de Bolsonaro e aliados em novembro não concluiu o inquérito. O advogado criminalista Antônio Pedro Melchior, ele explicou que o indiciamento é uma medida do delegado para apontar indícios de autoria de crimes, mas isso não impede que ele peça novas providências, incluindo prisões, na mesma investigação. Um investigado pode ser preso por ter tentado atrapalhar as investigações, e esse foi justamente o fato aí em relação ao Braga Neto. A Polícia Federal aponta que Braga Neto tentou, em setembro de 2023, descobrir o conteúdo da delação do Mauro Cid e controlar o que seria dito pelo delator. Mas para Melchior, esse advogado, há proximidade suficiente de tempo entre a suposta intervenção de Braga e a prisão dele. Justamente porque alguns dizem que essa prisão, alguns, né, militares e apoiadores acham essa prisão um pouco exagerada. E aqui alguns juristas estão falando que não, estão encontrando sentido para essa prisão. No entanto, ela é, de certa maneira, algo que traz, do ponto de vista aí para a história do Brasil, muito forte, não, Madalene? Como é que você vem analisando essa prisão do Braga Neto? O que ela representa nessas investigações e o que pode vir aí de consequência em relação a isso? Na verdade, essas prisões todas tinham de ter sido feitas bem à risca ali do direito penal e não é o que está acontecendo, né? Tem até uma coluna muito interessante do professor Maierovitch no UOL, que mostra, vamos dizer, o salto de presunções para uma prisão preventiva. Aqui ninguém está discutindo se organizaram o golpe ou não, porque eles organizaram e eles têm de ser punidos por isso. Essa prisão preventiva é uma outra coisa. A prisão preventiva foi dada porque, segundo a Polícia Federal, o general Braga Neto teria tentado obstruir as investigações. O delegado diz como isso foi feito? Não. Na coluna do professor Maierovitch está muito claro isso. Quais são os riscos reais e efetivos de obstrução? Ah, ele ligou para saber da delação do Mauro Cid. Tá. Ele ligou por quê? Porque ele queria obstruir alguma coisa ou porque ele achou que tinha delatado ele e estava com medo? Não tem prova nenhuma ali. Não tem nada. Eu li, reli, fui para frente, para trás, é um general de 4 estrelas. É uma prisão frágil. É uma prisão, vamos dizer, como disse o professor Maierovitch, ela é feita por presunções. É esse mesmo regime que nós vamos ter aqui no Brasil? As prisões são por presunções? E para esse povo não falta crime para prender. Esse tipo de coisa eu não entendo. Mas esse tipo de coisa explica por que já tem 2 anos de uma tentativa de golpe de Estado e o primeiro preso veio agora em condições frágeis. Assim, a gente tem muita sorte da incompetência de quem tentou dar o golpe de Estado. A gente tem muita sorte. Foi uma coisa assim que Deus pôs a mão. Porque se dependesse de quem está investigando isso, não ia conseguir combater, né? Vamos dizer, cada vez que vem uma coisa frágil. E isso merecia uma medida dura. Eu não sei como vai ficar isso em seguida, mas são condições frágeis. Quanto mais o judiciário se politiza, mais frágil ele fica. Ele parece, num primeiro momento, que ele fica forte, mas a força do judiciário entre os 3 poderes é ser o poder técnico. E a técnica, nesse caso, está frágil. O Josias, a gente está ouvindo aí
esse advogado que deu entrevista aqui para nossa reportagem, falando justamente que o caso não acabou. E que é possível ter novas prisões, que é o que vocês também estavam falando antes, né? Novas prisões podem vir aí. E ele disse que não, o caso e essa investigação, ela vai seguir. E aí todo mundo se pergunta, né? Até quando vai ter investigação sobre isso, né? Até quando? Que é um pouco que a Madá trouxe aí. Até a aceitação da denúncia pelo Supremo Tribunal Federal, com a conversão da denúncia em ação penal, o processo pode ser atualizado, o inquérito pode ser atualizado, né? A Polícia Federal já tinha deixado claro que a investigação não tinha terminado. Inclusive, houve 3 indiciamentos depois que a Polícia Federal entregou o seu relatório ao Supremo Tribunal Federal, depois que o Alexandre de Moraes enviou esse relatório, com mais de 800 páginas, ao Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet. Outros 3 indiciamentos já foram feitos, né? Depois dos indiciamentos, o Mauro Cid prestou um depoimento adicional. A Polícia Federal encontrou inconsistências no depoimento do Mauro Cid, encontraram-se mensagens que ele havia apagado do seu celular. Essas mensagens deixavam os depoimentos dele pendurados no ar, estava sob risco de cancelar a colaboração premiada do Mauro Cid, e ele, pressionado, aí entregou o Braga Neto. Ficou uma situação meio esdrúxula, porque as razões que levaram às penúltimas prisões, o general Mário Fernandes e outros 3 oficiais do Exército, foram presos por conta daquela operação do punhal verde e amarelo, né? E agora verificou-se que as digitais do Braga Neto estavam impressas nesse plano mais do que se supunha. Ele, inclusive, entregou lá, segundo o Mauro Cid, que diz ter testemunhado a cena, entregou um saco de dinheiro, uma sacola de vinho recheada de dinheiro para um major dos Quides Pretos que participou dessas atuações todas. E há o aspecto mencionado pela Madeleine, que pode se discutir, é contemporâneo, não é contemporâneo, mas encontraram lá no gabinete na mesa de um assessor do Braga Neto, na sede do PL, um questionário em que ele fazia uma série de perguntas sobre a delação do Mauro Cid, e aparentemente é respondido esse questionário pelo próprio Mauro Cid. Então, considerou-se que ele tentava interferir nas investigações, daí a prisão. Mas sim, Fabiola, não está encerrada a investigação, ao contrário, agora abriu-se uma nova ramificação, vai-se tentar descobrir qual é o setor do agronegócio que contribuiu para o financiamento desse pedaço do golpe aqui que envolvia o assassinato de 3 pessoas. Vamos a mais um intervalo para quem está conosco na TV, voltamos em instantes. Ainda de olho nessa reportagem que está na nossa página do UOL, traz aqui outras informações. A investigação ainda deve avançar sobre alguns temas importantes, como, por exemplo, esse dinheiro vivo, né, que Mauro Cid afirmou à Polícia Federal que Braga Neto entregou dinheiro vivo aos militares que executariam o plano de matar autoridades em dezembro de 2022. E a investigação, segundo a reportagem aqui, deve mergulhar também nesse ponto. O indiciamento feito pela Polícia Federal não colocou Bolsonaro e os aliados como réus no Supremo Tribunal Federal. Isso só vai acontecer, e é isso que está causando também muita confusão na cabeça das pessoas, sobre o rito de tudo isso, né? Isso só vai acontecer quando a Procuradoria-Geral da República fizer uma acusação formal ao Supremo. Até esse momento não existe isso, né? Tanto é que teve outras investigações que estavam na mão da Procuradoria-Geral da República e o próprio procurador pediu mais apuração. E aí teve mais operação, por exemplo, da Polícia Federal em relação a esse caso, né? Então, não há data para que a Procuradoria faça essa apresentação, se é que ela vai fazer, né, a decisão de acusar ou não formalmente ao Supremo Tribunal Federal. Até lá, a Procuradoria-Geral da República, a PGR, que tem no comando Paulo Gonet, poderá reforçar uma eventual denúncia com novos elementos que a Polícia Federal possa querer descobrir ou precisa descobrir, né, mesmo que não tenham sido citados no indiciamento de novembro. E aí, por isso, ao que alguns justificam
o fato da prisão do Braga Neto estar num caminho correto. Outros questionam, como a própria Madalene falou agora também, da fragilidade dessa prisão. A defesa do Braga Neto ontem à noite divulgou mais uma nota reforçando que não houve qualquer obstrução às investigações. É como eles têm se posicionado desde o início.